Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre um tema tão importante que impacta tanto as pessoas, que é a fibromialgia. Então hoje a gente vai falar sobre a auriculoacupuntura e o que é que ela pode fazer, o que é que ela pode trazer de benefício. E não só um benefício, vários benefícios para os pacientes que possuem fibromialgia. Então, o nosso foco hoje é falar da fibromialgia sendo tratada por auriculoacupuntura, que muitas pessoas também chamam de auriculoterapia e que tem sim diferença nesses termos que são adotados cotidianamente, tá certo? Então a gente vai começar o tema da nossa live de hoje. É um tema que impacta muitas pessoas, uma vez que os dados mais atuais já sugerem que mais de 5 milhões de pessoas sofrem de problemas que são diagnosticados, obviamente, como fibromialgia. Ou seja, a gente inclusive não considera a fibromialgia uma doença, mas adota-se hoje a síndrome da fibromialgia como termo adequado para a fibromialgia, porque não é apenas um sintoma que define o que é fibromialgia, mas um conjunto de sintomas, ou seja, um conjunto de manifestações clínicas que determinam a síndrome que a gente chama de fibromialgia. Como eu disse a vocês, mais de 5 milhões de pessoas sofrem com fibromialgia e com os sinais e sintomas que ela apresenta. Dentre eles, o que é mais impactante é o quadro álgico, a dor. A dor está muito presente, é uma dor que não é uma dor que surge do nada, é uma dor, inclusive, uma dor crônica, que acaba sendo um tanto incapacitante e migratória. E quando eu trago migratória, quer dizer que o paciente que tem fibromialgia, agora ele tem uma dor no ombro, amanhã ele tem uma dor na cabeça, no outro dia ele tem uma dor no joelho, no outro dia ele tem uma dor na coluna lombar, no outro dia a dor está no calcanhar. Então existe uma variação, uma constância dessa dor em estar sempre migrando de um local para outro no corpo. Na medicina tradicional chinesa a gente determina isso de uma dor que anda, é uma dor que caminha pelo corpo do paciente e que obviamente tem que ser tratada da melhor forma possível, porque acaba impactando na qualidade de vida desse paciente. Infelizmente, a gente observa que o gênero feminino é muito acometido por fibromialgia. A faixa etária que é mais predominante para início do primeiro sintoma ou dos primeiros sintomas que vão determinar o diagnóstico como fibromialgia é por volta de 30 a 60 anos. Então, essas mulheres que ficam entre 30 a 60 anos começam a ter fibromialgia. É o início, é onde se dá o início de tudo. Porque mulheres, a cada 10 casos de pessoas que têm fibromialgia, 7 a 9 desses casos são do gênero feminino. E na grande maioria das vezes vão ser mulheres que exercem cargos onde elas precisam e sofrem muitas vezes por pressão e precisam, de certa forma, se colocar numa situação ou numa posição de imposição. Então, eu preciso me impor mediante o cargo que eu exerço. Eu preciso estar à frente desse cargo com muita responsabilidade, o que traz consigo uma pressão muito grande em cima dessa mulher, que não apenas trabalha, mas também tem outras atividades para dar conta. Então, mulheres que exercem cargos que são cargos um tanto que exigem demais dela com relação à postura dela, à tomada de decisão dela, favorecem também um maior estresse e favorecem dessa forma que essa mulher ela, assim, adoeça e tenha fibromialgia. Lógico que mulheres que na sua família já têm mães, avós que também têm fibromialgia, têm uma grande propensão a ter fibromialgia. Então, o fator genético, ele é um fator que sim pode ponderar para que você tenha fibromialgia. Isso não quer dizer que homens não possam ter, eu só estou dizendo que a prevalência é muito maior em mulheres. Que a porcentagem de casos é muito maior em mulheres do que em homens. A gente observa que outra
outro sintoma, outro sinal que vai estar aparecendo nessa mulher, além do fator emocional que vai estar sendo sim impactado, então observa que essa mulher também tem alteração e distúrbio do sono. E olha que engraçado, existe de certa forma um padrão na fala dessa mulher. Ela vai tender a dizer que ela deitou, ela fechou os olhos e eu abri esses olhos de manhã como se ela não tivesse descansado nada. Ela diz, eu fui dormir, fechei os olhos e quando eu acordo eu estou mais cansada do que quando eu fui dormir. Isso também é um padrão de fala, porque sim, o distúrbio do sono está muito atrelado à fibromialgia, tanto que quando a gente soma esses sintomas como a questão do distúrbio do sono, o cansaço, a fadiga, é uma fadiga constante, faz com que ela queira ficar mais deitada, prostrada, descansando. A falta de vontade de fazer as coisas, até porque uma das comorbidades que está atrelada à fibromialgia é depressão. 50% das pessoas que têm fibromialgia terão depressão ou já manifestam depressão. Além da depressão, além disso, né, dessa depressão que é tão prevalente, a gente observa que essas mulheres sim também têm grande possibilidade de ter ansiedade. E muitas vezes não começa com a depressão, começa com a ansiedade e elas evoluem para um quadro depressivo, tá? Então o que a gente observa? Que a questão da dor, distúrbio do sono, a fadiga e olha, além disso, eu ainda tenho um comprometimento cognitivo. Como assim? Essa mulher ela vai começar a ter alteração de memória, alteração de humor. Então ela não vai se sentir tão bem-humorada muitas vezes, vai estar com a cara fechada. É uma mulher que costuma muitas vezes não sorrir tanto. É uma mulher que muitas vezes não vai lembrar de muitas coisas, vai ter alteração de memória. E que por vezes ela não nota e acha que isso até pode ser algo normal, e não é. Então observa que além da questão da fadiga, dor, alteração de humor, ela ainda também pode trazer consigo a fibromialgia, alterações intestinais. Então muitas mulheres vão ter alteração como síndrome do intestino irritável, né? Elas podem ter alteração que transita entre constipação, diarreia. Então distúrbios que afetam sim o intestino também estão relacionados à fibromialgia. Então revisando, dor, indisposição, fadiga, um cansaço constante. Além disso, alteração de humor, alteração de memória. A falta de vontade para fazer as coisas. A dor ela não é uma dor pontual, é uma dor que transita. Em um momento está em um local do corpo, no outro dia está em outro local. Pode inclusive começar apenas com uma dor inofensiva. Ah, estou com uma dor no meu trapézio, nas costas. E conforme os dias vão passando, essa dor vai se cronificando, não vai melhorando, não passa, só piora. E começa a surgir outros locais também que tem a dor. Daqui a pouco tem dor de cabeça, porque sim, a cefaleia também faz parte de um dos sinais que essa mulher pode estar apresentando. Então observa que essa mulher, dentro do contexto que ela vive, ela se sente muito pressionada. Ela exerce cargo de poder, cargo de liderança. Então quando a gente associa tudo isso, não tem como essa mulher não ficar ansiosa. Por isso que a comorbidade atrelada à fibromialgia é a ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade, quando ela se cronifica, pode gerar síndrome diversas e também pode gerar crises de ansiedade, crise de pânico. Além da crise de ansiedade, crise de pânico, ela culmina com depressão. Então, se isso não é incapacitante na vida de uma mulher, e lógico, o homem também pode ter, mas como eu já falei no início da live, a cada 10 pessoas, 7 a 9 pessoas vão ser do gênero feminino. Então, essa mulher, ela está muito mais vulnerável a isso. Obviamente que estudos já apontam que essa dor crônica que essas mulheres possuem,
após o diagnóstico da fibromialgia, e eu vou falar daqui a pouco como é feito o diagnóstico, então observa que essas mulheres que são portadoras de fibromialgia, que têm fibromialgia, são mulheres que têm uma alteração no próprio sistema nervoso central delas. É como se o sistema nervoso central delas tivesse uma capacidade, tivesse uma alteração que promove uma maior sensibilização à dor. Ou seja, elas se tornam mais sensíveis a sentir dor. E a dor vai ser experienciada por elas com maior intensidade. Isso também é uma característica que vários estudos estão apontando hoje em dia. Então, de cara, se eu digo que essa mulher ela tem uma sensibilidade maior à dor e que ela tem dor de forma constante, trabalhar a dor é prioridade. Reduzir essa dor, zerar essa dor é prioridade em qualquer tratamento que ela faça. E lógico, fazer a auriculoacupuntura é um dos tantos recursos que ela vai precisar para melhorar a situação dela. Mas não só isso. Ela precisa sim ter um diagnóstico clínico, ela precisa sim ir para o médico, para o reumatologista, ela precisa sim fazer fisioterapia, ela precisa sim ser acompanhada por um profissional da educação física, porque a atividade física sim melhora, mas ela muitas vezes, devido ao quadro álgico, ela pode sim ter uma alteração muscular, ter uma fraqueza muscular considerável. Ela vai se tornar mais indisposta à atividade física, ao exercício físico, por mais que esse exercício físico melhore a condição dela. Ela precisa ser acompanhada por um psicólogo. Como eu já falei, a depressão é uma constante, 50% dos casos vai ter. Então, o psicólogo vai ter que dar suporte a essa mulher. Ela precisa se alimentar bem, então um profissional de nutrição também é necessário. Então não existe uma pessoa que vai ser protagonista, um profissional da área de saúde que vai ser protagonista no tratamento dessa pessoa que possui fibromialgia. Mas sim, uma equipe multiprofissional que precisa dar suporte a essa pessoa. E se a gente for para a realidade de pessoas que possuem a síndrome, que é a fibromialgia, e que tem uma condição financeira, uma renda baixa, então observe a gravidade da situação. Então essa mulher ela precisa primeiro se conscientizar de que realmente o que ela passa não é nada irreal, porque muitas pessoas vão julgar ela, muitas pessoas vão julgar o paciente também que possui fibromialgia. Tanto que antigamente, sabe como era que fibromialgia era chamado? Era chamado de depressão mascarada. Ou seja, é uma depressão fake, isso não existe, né? É algo inventado. Como é que você pode sentir tantas dores no corpo? Isso é algo da sua cabeça. É você que não está querendo ficar boa ou bom. Então é você que quer ficar se fazendo de vítima, de coitadinho. Era assim que a fibromialgia era vista e hoje em dia ainda tem pessoas que têm essa visão. Porém, a gente sabe que os estudos científicos, que a área de saúde já comprova isso, que realmente é uma doença. É uma doença psicossomática. A gente tem a psique, o estado emocional, o estado mental do paciente afetado, que sim vai culminar também, impactar e piorar o quadro álgico do paciente. Então, entender a fibromialgia, entender como ela funciona, o mecanismo de sensibilização da dor é necessário para saber, inclusive até na auriculoacupuntura, quais pontos eu vou utilizar. Lembrando que na auriculoacupuntura, eu não objetivo a doença, e sim o doente, eu preciso tratar a pessoa que tem a síndrome, que é a fibromialgia. Então eu preciso identificar nela o que é que ela tem. E por que eu preciso identificar nela? Porque mais do que nunca, a fibromialgia ela é muito particular. Por mais que a paciente tenha distúrbio do sono, por mais que a paciente tenha alteração de humor, por mais que a paciente ela tenha indisposição, ela tenha dor crônica, cada paciente é diferente. Eu posso ter uma paciente que não tenha cefaleia, não tenha dor de cabeça, eu posso ter outra que tenha. Eu posso ter uma paciente que a dor dela é na região lombar, outra que a dor dela sempre transita entre ombro e joelho. Ah, mas são dores, dor é dor. Não necessariamente dor é dor, até porque cada pessoa experiencia a dor de forma diferente, porque dor é experiência subjetiva e individual. Mas entender que cada paciente da fibromialgia tem que ser analisada com cautela e o protocolo tem que ser voltado para a pessoa e não para a doença é muito importante para que eu tenha êxito, eu tenha resultado no meu tratamento. Independente se você aqui trabalha com aurícula ou não, você precisa ter isso em mente.
E aí, se a paciente é muito sensível à dor, eu não posso chegar e promover mais dor nessa paciente. Quando eu comecei a trabalhar com auriculacupuntura, né? Uma das pacientes que eu tive tinha fibromialgia. E ninguém, assim, acabou que ninguém nunca me explicou que sim, ela teria mais dor ainda a ser agulhada. Sim, ela teria mais sensibilidade ainda a receber uma semente, por exemplo, no pavilhão auricular. Como é que eu aprendi isso? Eu aprendi fazendo nela e vendo a resposta que ela teve. Então foi na experiência, na prática mesmo, que eu entendi como funcionava algumas particularidades dessa pessoa que possui fibromialgia. E aí, por muitas vezes, a paciente de fibromialgia, ela não vai aguentar a agulha. Então você não vai utilizar a agulha se o paciente não aguenta. Ah, mas eu só sei fazer auriculacupuntura com agulha. Mas não é só com a agulha que faz a auriculacupuntura. Então você precisa se adaptar ao paciente e começar a utilizar outros estímulos. Então, se eu tenho um paciente e uma paciente, eu vou me referir mais a uma paciente pela questão de atingir mais o gênero feminino, tá? Mas também homens também podem ter fibromialgia. Então, se eu tenho uma paciente lá de 32 anos, chega pra mim e tá numa crise muito grande, tá com muitas dores com essa fibromialgia, eu vou chegar pra ela e vou inferir, vou colocar mais dor pra ela sentir? De jeito nenhum. Eu vou focar em diminuir essa dor. E aí, como é que eu vou diminuir essa dor? Depende dos recursos que eu tenha. Eu, no caso, trabalho com auriculacupuntura e eu já vi que para algumas pacientes que têm fibromialgia, a aurículo é ótima com a agulha. Ela se dá super bem. Já tem pacientes que detestam com a agulha, dizem, não bote agulha, porque eu morro de dor, pioro muito. Como é que eu vou saber qual é o melhor estímulo? Primeiro eu tenho que tentar esses estímulos nela. Se de cara você tem um ambiente que você possa atender essa paciente, ou se você tem um maquinário que você possa ofertar, por exemplo, fazer auriculacupuntura a laser com ela, colocar laser terapia nos pontos de acupuntura, ótimo! Ela não vai sentir tanta dor. Mas eu não tenho um laser, eu comecei agora com aurícula, eu sou obrigada ou obrigada a ter laser? Não! Então usa o recurso que você tem a partir de agora. Tenta com semente. Ah, mas a semente de mostarda, a semente de valcária, as outras sementes, as esferas, dói muito no paciente. Então usa o que? Cristal. O cristal tende a não doer tanto. E olha, o cristal radiônico, ele é muito bom para problemas psicossomáticos. Ele é indicativo forte para isso. Então, se a paciente está com muita dor, se ela tem um estado emocional muito fragilizado, porque ela vai ficar com o estado emocional fragilizado, só observar. Pensa aí com você. Quando você está com dor, você reage do mesmo jeito quando você está sem dor? A dor, ela favorece que você fique mais sensível a tudo. Então, obviamente, essa paciente ela não vai ter tanta paciência, ela pode, por vezes, ser grossa com você. E você tem que entender o contexto que envolve o que ela está passando, para depois não levar para o lado pessoal, porque não é lado pessoal, é lado profissional. Então, eu tenho que entender essa paciente, ter empatia pela situação dela, pela condição dela, que é ter fibromialgia, e a partir daí saber qual é o melhor protocolo, qual é o melhor tratamento, qual é a melhor forma de eu lidar com ela. E aí fazer a auriculacupuntura não é só colocar um ponto no pavilhão auricular dessa paciente. É ler essa paciente, identificar como é que ela se sente, como é que ela tá. E aí algumas pacientes elas vão ter piora do seu quadro quando elas são submetidas a situações que são estressoras. Quando elas forem submetidas a situações onde ela tem um pico lá de estresse muito grande que culmina com muita raiva. E aí quando ela vem para a sessão nesse dia, eu não vou só visar a fibromialgia, eu tenho que visar aquele comportamento emocional que ela está naquela semana ou naquele momento. Ah, ela teve muita raiva, então eu tenho que tratar a raiva. A raiva na medicina tradicional chinesa afeta o fígado, então eu tenho que ir para o fígado dessa paciente. Ah, ela está muito preocupada porque ela tem uma demanda muito pesada essa semana no trabalho. Então a gente vai trabalhar a preocupação. Eu trabalho através de que órgão? Do baço. Ela está com dor constantemente, então eu vou colocar o quê? Ponto de analgesia. E como é feito o diagnóstico na medicina ocidental?
O diagnóstico ele é fechado até clinicamente. Na verdade, ele é mais clínico do que qualquer outra coisa. E como é que se fecha? Primeiro, a presença da dor, a dor crônica, a dor constante, por um prazo mínimo, por um prazo mínimo de 3 meses. Então, se seu paciente tem dor num prazo mínimo de 3 meses seguidos, né? E que essa dor tem essa característica, né, de sempre estar mudando de localidade, é uma dor incapacitante, associada ao outro diagnóstico que é ter 11 pontos dolorosos no corpo, de um total de 18 pontos. Então é fechado o diagnóstico clínico de fibromialgia, tá? Então na fibromialgia, essa mulher ela vai ter tantos pontos dolorosos no corpo dela, que se eu contar 11 pontos dos 18 que podem existir, e para isso existe um mapa dos locais que ela potencialmente vai ter dor, se ela fechar 11 desses 18 pontos, então ela tem fibromialgia. Então, eu preciso identificar essa questão clínica, né? E na grande maioria das vezes, na verdade eu digo em 100% das vezes, a paciente chega pra gente que trabalha com terapia holística, prática integrativa, com auriculoacupuntura, ela já chega com diagnóstico clínico fechado, tá? Então ela já vem lá com diagnóstico fibromialgia. E o que é que eu tenho que fazer? De cara, trabalhar a dor. Então eu vou colocar ponto de analgesia em aurículo? Com certeza, analgesia tem que ter. Eu posso colocar alguns outros pontos que trabalham a dor? Sim, existem vários pontos no pavilhão auricular, a nível de hélix, né, que é essa área daqui, ó, que eu posso trabalhar a dor, quadro inflamatório, caso ela apresente. Então tudo isso eu posso estar trabalhando na minha paciente, tá certo? Analgesia, como eu já falei, existem pontos diferentes, depende qual mapa que você usa. Dependendo do mapa que você usa, existe ponto de analgesia 1, 2. Eu preciso trabalhar a ansiedade, então bota ponto de ansiedade. Dependendo do mapa que você utilize, nós temos 2 a 3 pontos de ansiedade para trabalhar com o paciente. Existem pontos que são necessários que a gente trabalhe com ela, como por exemplo, sistema endócrino. Ela vai ter alteração hormonal algumas vezes, até porque o próprio estresse já desencadeia isso. Então, pontos para melhorar o sono. Se essa paciente ela dorme bem, ela volta muito melhor e até a forma como ela lida com essa dor melhora. Então a gente precisa trabalhar o sono dela. E aí trabalhar o sono dela inclui muitas coisas. Inclui você orientar também ela, ver se ela consegue se enquadrar num exercício físico que não promova dor para ela e que sim promova bem-estar e que ela gosta de fazer. Não estou dizendo que você vai dizer o que ela vai fazer de exercício, mas que ela procure um profissional para que ela faça essa atividade bem conduzida, bem orientada. Ela precisa se alimentar adequadamente. Então, existem diversos tipos de alimento que vão promover mais inflamação no corpo do que outros. Então, ela ser acompanhada por um profissional da área de nutrição é importante. Ela estar junto com um psicólogo é importante. Inclusive, existem pessoas, né, que podem ter um gatilho de piorar o quadro ou até desenvolver a fibromialgia a partir de trauma. Teve um trauma psicológico muito grande, a partir daí, lidar com esse trauma foi um tanto complicado e desenvolveu a fibromialgia, tá? Existem alguns estudos que falam sobre isso, alguns inclusive não conclusivos, mas é importante que a gente entenda que a fibromialgia é uma patologia que cada vez mais tende a aumentar na população por conta do estilo de vida que as pessoas vivem hoje em dia. Questão da pressão, de exercer altos cargos que sempre estão cobrando constantemente algo de você. E aí a forma como você lida com essa pressão deixa sim você mais vulnerável a também ter essa síndrome que é a fibromialgia. Então observa que se a paciente também, aí eu tinha me esquecido, mas só lembrando, se a paciente ela tem dor de cabeça, eu vou também trabalhar a dor de cabeça. Na aurícula existem pontos fantásticos para dor de cabeça. A dor de cabeça, ela é
tão melhorada com aurículo que tem paciente que ele consegue aí espaçar o período de crise e passar aí 1, 2 anos sem ter mais crise de dor de cabeça. Só tem que ver como é gerido esse tratamento. Então, a aurículo, ela é fundamental para ser um tratamento complementar junto a essa fibromialgia. A medicina tradicional chinesa enxerga a fibromialgia por outros olhos. A gente entende que a fibromialgia é nada mais nada menos do que a estagnação do sangue, que a gente chama de Xue ou Xue, e do Qi, que é a energia. Então, quando o nosso paciente ele não tem uma energia fluindo muito bem junto com esse sangue, ele sim está vulnerável. Eita, ia caindo aqui. Ele está vulnerável a sim sofrer com fibromialgia, tá certo? Outra coisa que é muito interessante, a fibromialgia ela pode ter picos e ter crises em determinadas áreas do ano, em determinadas estações e épocas do ano. Como, por exemplo, no outono, muitos pacientes de fibromialgia eles pioram o seu quadro. A medicina tradicional chinesa entende super bem isso, inclusive no inverno. A medicina ocidental não tanto. O paciente com fibromialgia ele se adapta mais com o calor do que com o frio. Tanto que as dores dele ou dela tendem a piorar quando tem contato com o frio, com o vento, e melhora sempre com o calor. Por isso que a gente trabalha com aurículo, pode sim utilizar a moxa como um recurso muito potente para estar estimulando esse ponto de auriculoacupuntura, ok? Na aurícula a gente precisa entender que eu não vou ver lá só o pavilhão auricular com o componente físico da paciente. Eu tenho que entender emocional e mental. Sempre eu bato nessa tecla, parece algo até um tanto chato se dizer constantemente, mas é algo que é importante que se diga. A gente costuma muitas vezes só ver o físico. Ah, tá com dor no ombro. Primeiro ponto que eu vou colocar pra ela, dor no ombro. E na verdade a gente tem que entender, certo, ela tá com dor. Como é que se trabalha dor na aurícula? O que é dor para a medicina tradicional chinesa? Então, associar a auriculoacupuntura com outras práticas, outras técnicas, inclusive da própria medicina tradicional chinesa, é bom? Com certeza. Se você tem a especialização em outras práticas, como por exemplo o Reiki melhora paciente de fibromialgia? Melhora. Eu fazer uso da fitoterapia, de alguns chás, de algumas infusões, é indicativo para fibromialgia? Com certeza. Mas eu não sei fazer nada disso. Se eu fizer só aurículo, já melhora muito o paciente? Com certeza. A aurícula ela é muito potente. Inclusive, eu digo a vocês, pela minha experiência profissional, né, pela minha prática clínica, por vezes eu coloco vários pontos no corpo do paciente, alguns pontos inclusive que não vão doer tanto quanto doeriam na aurícula, para trabalhar a questão do quadro álgico, da dor. Mas que eu digo a vocês categoricamente, para dor, a aurícula é fantástica. Tem pontos no corpo que eu não consigo diminuir a dor do paciente como eu consigo na aurícula, tá? Luiz Alisson disse aqui, aurícula mais ventosa é uma boa associação? Olha, Alisson, excelente pergunta. Que bom ter você aqui. Primeira coisa, a gente tem que ver que quem vai dar o feedback, o parâmetro, muitas vezes é o paciente. A gente sabe que a ventosoterapia é uma das técnicas da própria medicina tradicional chinesa. A ventosa vem da medicina tradicional chinesa. Então, o intuito da ventosa é trabalhar com a questão do sangue, a gente consegue liberar toxina, várias coisas. Mas se essa paciente, ela chega para você e ela tá com muita dor, agora é dor mesmo. E aí você pergunta, lá naquela escala analógica visual, de 0 a 10, ou olhando essas figurinhas aqui, como é que está a sua dor? E ela diz que é uma dor 10, que ela pode dizer isso, porque elas muitas vezes chegam assim. Ou uma dor 9, será que, mesmo colocando pouca pressão nessa ventosa, será que já não vai piorar o quadro dela? Isso quem vai dizer é ela. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que ir testando literalmente nela. Não existe contraindicação de utilizar a ventosa junto com a aurícula. Pelo contrário, a ventosa e a auriculoacupuntura são técnicas que, quando combinadas, o resultado é fantástico.
A gente pode até associar na aurículo, além do fato de utilizar a moxa, sangria, que a sangria também é utilizada na ventosa. Mas quem vai me dizer isso, por mais que eu estude, por mais que eu saiba fazer a técnica, executar a técnica com supremacia, não sou eu, de novo, é o paciente. Então você vai chegar para sua paciente, para o seu paciente, você vai testar nele, literalmente. Você vai dizer, olha, primeiro você vai perguntar como é que está o estado dele, vai fazer a anamnese bem robusta, bem fechadinha. E aí se nessa anamnese você vê que ela está com muita dor, eu não aconselho que nesse dia seja feita a ventosa. Porque aí o que é que vai acontecer? Eu vou fazer a aurículo mais ventosa, são 2 estímulos. E essa paciente, tudo que ela quer é receber muito estímulo. Pelo contrário, ela quer receber menos estímulos. Então, eu orientaria que você, nesse caso, fizesse aurículo, né? Focasse na aurículo, porque com a aurículo a gente tem muito mais possibilidade de recursos para trabalhar essa dor e combinada com outras coisas que ela precisa. E aí, quando você começar a diminuir esse quadro álgico, começar a ter uma devolutiva de evolução dela conforme ela vem, e aí, olha, se eu preciso ter evolução com o paciente, quer dizer também que o paciente de fibromialgia ou a paciente de fibromialgia, ela não tem indicativo de fazer apenas uma sessão. Ela tem que fazer mais de uma, ela tem que fazer um acompanhamento. E como é uma doença, é uma síndrome crônica, né? E a gente sabe, chegou no crônico, tem início, mas não tem fim. Então o crônico vai depender muito do paciente, então a gente tem que evoluir esse paciente. Para evoluir, ela não adianta fazer uma sessão individual. Eu já indico de cara que você feche combo de sessão, ou acorde com ela, deixe ela muito ciente de que, olha, você vai precisar ser acompanhada por mim, porque às vezes o paciente ele cria uma expectativa, por ser uma prática integrativa, não, vai me curar, na primeira sessão eu vou estar maravilhoso, na segunda perfeito, e muitas vezes não acontece porque é o próprio organismo da paciente que vai demorar para reagir. Então você faz a sessão, fez a primeira sessão, teve um resultado, mas não foi tanto, mas já avançou. Aí vai para a segunda, para a terceira. Então, às vezes, a paciente de fibromialgia, ela vai passar de 10 sessões fácil. Então, o que é que você vai fazer? Nessas 10 sessões, você sempre vai estar a postos para avaliar a evolução dela. Então, na primeira sessão, o que é que aconteceu? Você viu que diminuiu a dor com a aurículo. Tá quanto a dor? Tava 10, agora tá quanto? Agora nessa semana eu senti dor 5 e hoje eu vim para a sessão, tô com dor 3. Dor 3 para uma pessoa que sentia 10 é uma dor bem suportável. Então aí o que é que você pode fazer? Você já pode começar a inserir outros estímulos. E aí o que é que acontece? Você vai e coloca ventosa. Vê a resposta dela da ventosa. E aí, cuidado na pressão que você coloca no corpo dessa paciente, porque, de novo, ela está mais sensível. Ela tem um mecanismo neural que favorece que ela tenha essa sensibilidade. Então, não é invenção dela. Isso realmente existe. Isso é real. Então, diminui a pressão da ventosa. Começa a trabalhar, por exemplo, com a ventosa deslizante. Então faz primeiro um deslizamento superficial, vai vendo o retorno dela, né? Depois você começa a incrementar no tratamento com ventosa. E sempre deixando as sementes no pavilhão auricular dela após a sessão, para que ela possa passar o resto da semana, caso ela só venha uma vez por semana para você, que ela passe o resto da semana sendo tratada com as sementes. E obviamente que ela precisa fazer a parte dela nesse processo, que é justamente estimular como se deve essas sementes. E aí você passa o resto da semana dando orientação e obviamente não vai deixar a paciente sozinha não. Sempre entrando em contato com ela em horário comercial, entre em contato com ela para saber o feedback. Tá melhorando? Não tá melhorando? A gente pode indicar para essa paciente também fazer escalda-pés em casa. Só o fato dela receber uma água morna, uma água quentinha no pé dela antes de ela dormir todos os dias já melhora muita coisa, inclusive o sono. É uma dica bem da época da vovó, mas que tem um impacto muito bom ainda hoje. Então, é uma tradição que foi um tanto perdida, mas que tem muito efeito. Então, pode-se usar aurículo e ventosa? Pode. Quem vai me dar esse parâmetro, quem vai me dizer em que momento eu insiro essas duas técnicas, aí não é mais a gente.
O olho clínico é nosso, né? De olhar e dizer, eita, agora eu posso colocar. A prática a gente tem, mas quem vai me dizer se o quadro álgico melhora, se a dor melhora, se o sono está melhorando, é ela. É muito comum a paciente fibromialgia chegar com o rosto assim fechado, né, a cara fechada, é uma mulher mais séria, mais sisuda. E conforme as sessões vão passando, é incrível como ela começa a mudar até a expressão facial dela. Ela se torna mais simpática, mais aberta, conversa mais. Então, se na primeira sessão que você faz com essa paciente, ela também não conversa muito com você, de novo, não leve pro lado pessoal. Ela tá com dor. Quem tá com dor não reage como deveria reagir normalmente, tá? Então, ter a compreensão de como essa paciente está, da situação clínica dela, que ela sente, se colocar no lugar dela, ter empatia, é muito importante para que você obtenha êxito. Do contrário, o que é que vai acontecer? Ela vai começar o tratamento, não vai melhorar o quanto ela espera, porque você não dialogou com ela, não disse como funciona, e aí ela vai desistir do tratamento e não aparece mais, tá? Então, se você conseguir convencer essa paciente a também fazer um exercício físico, uma atividade física, e de novo, que seja prazeroso para ela. Por quê? Porque ela já enfrenta muito estresse no trabalho, ela já tem muito estresse para lidar. Ela já está com condição de quadro álgico, ela vai fazer uma coisa ainda que ela não gosta. Então não pode. Denise colocou, o que usar no escalda-pés? Olha, Denise, vai depender muito do que você objetiva. E aí, de novo, a gente tem que ir na fala da paciente. Se for um paciente que tem muito estresse, é muito estressada, então a gente pode colocar óleos essenciais para promover o relaxamento. Se é uma paciente que eu identifico que ela tá tão cansada, não consegue dormir, né? Tá exausta, passa noites em claro, ou se não, quando dorme, parece que não fez nada, não dormiu nada, não descansou nada. Então, para essa paciente seria mais indicativo de eu utilizar ou algum chá, por exemplo, chá de camomila nessa água, porque acalmaria. E ela pode fazer uso, por exemplo, de um chá de hortelã antes de dormir, se ela tiver indicativo para isso. Ou ela pode simplesmente fazer uso de algum óleo essencial que seja mais relaxante. E aí não esqueçam, paciente que não dorme gasta a energia do rim. Então ela vai estar mais cansada ainda porque ela não dorme. E aí o rim tem que ser recuperado. E onde é que o rim começa? O primeiro ponto do rim, isso na acupuntura sistêmica, não na aurícula, tá? O meridiano do rim começa na planta dos pés. Então o primeiro ponto do rim está na planta do pé do seu paciente. Por isso que o escalda-pés melhora essa condição do rim, dá energia para o rim, tá certo? Alisson colocou, entendi, prof. O ponto do Xemen ajudaria na analgesia e também ligação de outros pontos onde o paciente sente dor? Com certeza. O Xemen ele é analgésico por natureza, né? E ele é a porta, né, da alma do paciente. Então, assim, ele é um ponto muito importante que para alguns pacientes, inclusive, não é indicativo, porque existe uma teoria que fala do triângulo cibernético que você pode adotar Xemen, rim e SNV, o sistema neurovegetativo, não sei como você viu no seu curso, mas existe essa teoria que diz que esses 3 pontos devem sempre ser colocados independente do protocolo. E essa é apenas uma das teorias de utilização do Xemen. Mas o Xemen, ele acalma, ele faz o paciente acalme a mente, descanse. Você sim promove a analgesia com o Xemen também, bem como a associação dele com outros pontos. Eu, de cara, não deixaria de colocar o rim numa paciente com fibromialgia, porque o rim dela vai estar sendo gasto. Tá certo? E aí quais são os outros pontos? Vai depender muito do que o paciente ou a paciente traz. Se ela tem alteração de sono, então bora trabalhar sono. Se ela tem raiva, se é uma paciente muito raivosa, muito reativa, né? Muito grossa, muito estressada, então estresse estômago, raiva fígado. Então vai depender quais são os pontos que eu vou trabalhar com essa paciente nesse pavilhão auricular, mediante o que ela me apresenta, tá certo? Posso usar também agulhas filiformes sem aplicar as sementes? O tratamento e estímulo será o mesmo? Olha, a agulha filiforme, para aqueles que estão aqui e não sabem que a agulha filiforme é aquela agulha de acupuntura, né? A agulha tradicional da acupuntura a gente chama de filiforme porque ela tem um formato de fio de cabelo, um formato fino,
delgado, né? A agulha filiforme pode ser utilizada? Olha, depende, Alisson. Eu já tive paciente que eu coloquei a agulha filiforme como primeiro estímulo. Então chegou, fui começar o tratamento, coloquei a agulha filiforme. E a dor foi imensa, 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 imensa. Eu não estava aguentando de dor e eu tive que retirar porque esse estímulo não foi o melhor para essa paciente naquele momento ou para aquela paciente mesmo. No caso dessa paciente, ela não aguentava a agulha em nenhum momento, ela não gostava da agulha e aí eu aboli a agulha do tratamento dela, tá certo? Mas pode se aplicar semente? Pode. Como também eu posso só usar a agulha. Quem vai me dizer qual o melhor é a paciente. Olha, minha mãe, por exemplo, ela não tem fibromialgia, tá? Mas ela tem algumas dores no corpo, dores inclusive relacionadas a articulações, dores articulares. E ela detesta agulha. Então, minha mãe, independente de ter fibromialgia, de não ter fibromialgia, que é o caso dela, eu não utilizo agulha, porque ela não gosta de agulha. E eu colocar a agulha nela é forçar um tratamento do qual ela não se dá bem, ela não gosta, ela não fica confortável. Então, quando o paciente não fica confortável, eu não vou utilizar aquele recurso. Ah, mas a agulha é excelente, o resultado é imediato, eu consigo aprofundar mais com a agulha no pavilhão auricular, então a sedação ela é mais efetiva com a agulha. Mas, por exemplo, eu desenvolvi técnicas, métodos de eu apertar adequadamente a semente que também gera disposição no sentido de eu conseguir sedar aquele ponto de acupuntura. Então, a semente consegue sedar? Consegue também. Consegue. Então, se o paciente vai ser agulha, se vai ser semente, se vai ser moxa, quer dizer, moxa, 90% a 100% dos pacientes você pode utilizar. A moxa, aquele incensinho de moxa da aurícula, é fantástico. Então pode utilizar sem medo. E como é calor, a paciente não vai reclamar de dor. Vai ser muito confortável para ela, tá? A utilização. E aí só aproveitando, oi Jefferson, boa tarde. Ai que felicidade ver você aqui. Para quem não sabe, Jefferson é meu mestre, é um dos meus mestres, né? Que eu tenho muita honra e muito orgulho de ter na minha história, né? A minha vida acadêmica aí de aprendizado constante com a acupuntura. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui, eu fiquei muito feliz. Então, como eu estava dizendo, Alisson, você pode inclusive associar a ventosa com calor. Você pode fazer a utilização da moxa com a ventosa quando a paciente permitir esse estímulo pressórico, tá certo? Então você pode associar sim, sem nenhum problema. Denise colocou, é normal muitos pontos sangrarem? Como assim, no caso da paciente com fibromialgia mesmo, Denise? Porque vai depender. Na verdade, a questão do sangramento, ela é muito individual, mas na minha prática eu observo que em algumas condições o paciente pode sangrar mais. Por exemplo, o paciente que é hipertenso, ele tem a tendência de ter uma coleta, um volume de sangue maior, tá? A ser exposto, ok? Então vai depender da condição do paciente em si. Alisson, fiz a aplicação de agulha no anti-hélix. Minha paciente no primeiro momento do tratamento, ela me falou que ardeu no começo e depois foi melhorando. É normal? É sim. Inclusive nós podemos dar estímulos nessa agulha para que ela possa conseguir ter uma diminuição desse quadro álgico mais rápido, tá? Então a gente mobiliza a agulha, dá só um carinho na agulha e aí diminui dessa forma a dor do paciente também, tá certo? Pacientes em geral, Denise, depende muito da condição do paciente. Alguns pacientes vão sangrar muito em pontos que não tem sangramento normalmente, e outros não. Já tive paciente de eu retirar a agulha, eu só virar assim para pegar um algodão e quando eu voltar, o paciente já tá dizendo, eu tô sentindo um quentinho no meu rosto. E ele tava assim, se lavando de sangue, literalmente. E aí quando eu fui ver, tinha histórico de hipertensão. Aquele ponto era um ponto que ele precisava muito. Então vai depender de cada paciente. Não existe um padrão, não. Existe a situação individual de cada paciente mesmo. Tá certo? Então é isso. Eu gostei muito da participação de vocês hoje, né, no tema dessa live de hoje, que foi a associação da auriculacupuntura com a fibromialgia, que é fantástico, tá? Eu já tive resultados fantásticos com vários pacientes, de diminuição de quadro álgico, melhora do sono, melhora do humor, tudo isso